Olá, eu sou a professora Gisele Leite e estou participando do seminário Novos Perfis dos Alunos e Famílias, Estratégias e Precauções dos Dirigentes e Educadores. O meu tema é sobre os novos modelos de família e novos perfis dos alunos. Bom, muitos estudiosos de diversas áreas do conhecimento humano são unânimes em apontar o século XX como o século mais transformador de toda a história da civilização, particularmente da civilização ocidental. Houve tantas transformações profundas, radicais e até contraditórias que a gente pode considerar que de 1900 a 2000 foram os anos mais frenéticos e mais intensos de toda a civilização humana. As gerações do século XX, principalmente do início, até os nascidos aproximadamente a Segunda Grande Guerra, viveram num mundo muito distante do nosso hoje, muito rural e muito desconectado. Em termos tecnológicos, no início do século XX, não havia praticamente energia elétrica, nem rádios, nem televisões, nem meios de comunicação em massa, a velocidade da comunicação era precária, enfim. As viagens entre os países, conforme ocorria, eram longas, penosas, eram verdadeiras travessias, por abismos. E as estradas não passavam de leitos carroçáveis. Vejam, onde só passava tropeiros, animais, havia uma visão provinciana e pacata. Por isso que é muito importante a gente conhecer as diferentes gerações para entender esses novos perfis de famílias e novos perfis de alunos. Vamos começar pela turma dos veteranos. Os veteranos atualmente têm entre 70 a 91 anos. São nascidos durante a Grande Depressão, vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, conheceu extremos, que vai desde os farrapos e misérias até a riqueza, tiveram, na sua maioria, pais rigorosos, mas, como características pessoais, eles são adaptáveis e conformistas. Os veteranos, uma coisa interessante, eles são considerados o verdadeiro guardião da tradição, da sabedoria, têm um grande respeito às regras, à formalidade. A prosperidade provém da boa relação e da fidelidade com a empresa. Essa é a ideia. Há, claro, no grupo dos veteranos, uma resistência à mudança, infeliz. Dificilmente os veteranos, com raras exceções, honrosas exceções, se adaptam ao que a gente hoje tem de tecnologia de informação, a internet, a comunicação via e-mail, enfim. Já a outra geração são os chamados baby boomers, que nasceram entre 1943 a 1960. É bom que se diga que essa questão temporal ela pode variar conforme o estudioso, e também não é uma questão estanque e acabada, porque há veteranos com características de baby boomers e vice-versa. As gerações às vezes mesclam, até por causa do desenvolvimento humano conjugado, mesclam características. Os baby boomers, eles hoje têm entre 53 anos a 70 anos. Eles vivenciaram pós-guerra, após Segunda Grande Guerra. O primeiro homem na Lua, os direitos das mulheres, a luta para isso, o ativismo político dos baby boomers era paz e amor. Lutaram pela liberação sexual, por flower power, e tinham normalmente pais liberais. Para os baby boomers era uma grande conquista, por exemplo, eles conseguirem as chaves de casa, já poder entrar e sair a hora que quisessem. Houve um grande crescimento populacional e, de uma certa forma, os baby boomers continuaram os legados dos veteranos, que são os prediletos nas empresas, e também manifestam fidelidade a ela. Há uma obsessão da parte dos baby boomers por trabalho. Na sua maioria são workaholics, ou seja, viciados em trabalho. Aliás, eles enxergam
os meios de prosperidade através do trabalho, né? Precisa viver para trabalhar e não trabalhar para viver, mais ou menos assim. A carreira sólida é um legado pessoal, são extremamente preocupados com o dever de segurança, ficam muito mais tempo na empresa, há quase uma dedicação total, valorizam a educação e tratam os mais velhos, que são da geração de veteranos, como figura de autoridade, isso porque foi ensinado pelos seus próprios pais, embora os pais dos baby boomers sejam caracteristicamente mais liberais do que foram os pais dos veteranos. A outra geração é a chamada geração X, e tem esse nome porque X é de incógnita, aquela incógnita da álgebra, né? Ela hoje tem entre 33 a 53 anos. A grande característica da geração X é eles serem reativos. Enquanto os baby boomers são idealistas, principalmente porque sofreram o impacto do pós-guerra, os membros da geração X, eles são mais reativos, mais independentes. Por quê? Em sua grande maioria são filhos de pais separados, divorciados, pais ausentes e estressados. Há, nesse momento histórico, a consolidação do capitalismo, então há uma grande leva de demissões. A televisão que surge na geração X, ela funciona como se fosse um babá, né? A informatização ainda era via televisão ou via rádio, mas ela não tinha o grande valor que tem hoje, nem o fluxo dimensionado que tem hoje. Enfim, os mais velhos pela geração X deixaram de ser aquele guardião da sabedoria e do conhecimento. Para a geração X, o grande ato de independência não era ter as chaves da casa, como era da geração anterior, e sim as chaves do quarto, já era bastante bom o suficiente. Há uma desilusão da parte da geração X com os valores vigentes, há uma busca de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, descrédito com as instituições e uma certa desconfiança de hierarquia, de importância de status, da aparência. Os ambientes de trabalho devem ser mais informais, mais confortáveis, mais acolhedores, havendo um clima de maior intimidade e de comunidade, né? São famílias sólidas, trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Questionam a autoridade, mudam o layout das empresas e buscam, sempre que possível, o progresso via educação e via profissional. Bom, a geração Y por quê? Y de Yuppie, né? Eles têm hoje entre 18 a 33 anos, a idade de Cristo. São, em suas características pessoais, são cívicos, né? Nasceram entre 1980 e 1995. Também são chamados de eco-boomers, uma espécie de reprodução do grande boom de nascimentos que houve na década de 60. Eles olham a mídia com um certo medo, observam que a mídia manipula, né, e vivenciaram grandes feitos como o 11 de setembro, assassinatos coletivos, terrorismo, violação da ética. Eles percebem, a geração Y, que o mundo é instável e o futuro é incerto. Aquelas verdades veneráveis no passado, elas já não são tão promissoras como são hoje. O crescimento das telecomunicações alteraram bastante a convivência social e cultural e eles têm pais profundamente desenvolvidos. Há quem diga que a geração Y é tipicamente dos filhos mimados, né? Eles não querem nem a chave de casa, também não se importam com a chave do quarto, eles querem as chaves do mundo, né? E aí é interessante que há um grande valor devotado à educação, principalmente a educação voltada a um alinhamento profissional, a um redimensionamento cultural. Tudo é possível a geração Y, né? O chefe é mais ou menos como a figura paterna, só faz o que gosta e surpreende, geralmente tem uma vocação multitarefas, são sempre ansiosos, conectados, engajados. Aliás, há quem diga que a geração Y ela está tão voltada para a natureza consumista que ela não consegue desvincular a ideia do trabalho, de ter prazer no trabalho, apenas no sentido de conseguir consumir aquilo que pretende ter. Na verdade, o trabalho é apenas uma ponte para se conseguir artefatos tecnológicos.
Vamos para outra geração, a geração Z. Z de zapear. Zapear é quando você usa o controle remoto e muda toda hora de canal procurando algum tipo de atração. É considerada a geração dos silenciosos. Geralmente estão com aquele fones de ouvidos, né? Ao mesmo tempo, como a geração Y, são multitarefas, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, assistem televisão, estudam e digitam texto, né? Há quem diga também que são os nativos digitais. Eles têm engajamentos sociais ligados às redes sociais, como Orkut, YouTube, LinkedIn, enfim. Usam muito videogames. O mundo virtual é um mundo paralelo, mas para eles tem uma concretude especial. Os pais são mais jovens, é o que a gente chama de geração líquida, né? Ambos trabalham, buscam maior riqueza e menos tempo. Há um desenvolvimento muito precoce da geração Z, até pelos artefatos tecnológicos, e na grande preocupação que, como os pedagogos hoje veem, é a perda dos valores precoce. Eles fazem assim, um descrédito pela educação formal, pelas carreiras típicas, né? Há um pensamento não linear, a distração é muito constante e há um baixo engajamento político. Aliás, para a geração Z, e-mail é antiguidade. O bom mesmo é o SMS, são formas mais imediatas de comunicação. São pobres em relações interpessoais e familiares, embora ricos em acesso tecnológico, né? Infelizmente, há uma mentalidade com os laços momentâneos e descartáveis. Eles não namoram, eles ficam, né? São chamados amores líquidos, né? E há 3 tendências entre a geração Z. Os emos, que é uma resposta à carência emocional, até pelo tipo de melodia que eles gostam. Os indies, que é uma reação à massificação. E os coloridos, que buscam a obsolescência de felicidade, né? Querem ser felizes a qualquer custo. Com relação ao que o pessoal comenta sobre crises de gerações, na verdade eu não acredito que seja crise propriamente dita. Assim como não acredito que existe crise do conceito de família ou da estrutura da família. O que existe é que várias pessoas convivem ao mesmo tempo de gerações diferentes. E elas precisam se reconhecerem, se respeitarem e, na medida do possível, interagirem aperfeiçoando tudo aquilo que cada um carrega na sua bagagem pessoal e geracional. Veja, não acredito também nessa ideia de que a educação com os parâmetros do iluminismo esteja completamente fora da realidade. O que temos que ter é uma educação que leve o aluno ao que a gente chama aprender a aprender, abrir mentes, abrir a capacidade de refletir criticamente, enxergar ao invés de apenas ver, enfim. A educação, respeitando essas diferenças de gerações, observando as características, pode aproveitar as potencialidades e criar habilidades para que cada um chegue exatamente a ser construtor do seu próprio conhecimento. O conhecimento humano e a educação é uma máquina que jamais vai parar. Nós precisamos entender, interagir, respeitar as diferenças individuais. Aliás, o grande papel da educação hoje é cada vez mais transformar as pessoas em cidadãos, transformar pessoas em responsáveis, responsáveis em todos os níveis, não só civicamente com o seu país, mas com o meio ambiente, preocupações ecológicas e também, principalmente, com a dignidade da pessoa humana. Eis aí a necessidade da educação sempre buscar novos métodos, buscar nas ferramentas tecnológicas o apoio necessário e motivacional para a educação ser o que ela é, um leme, uma orientação, um norte. Muito obrigada.